Vamos falar um pouquinho, ainda no clima de guerra cultural, né, a seita ambientalista, dessa briga da Marina Silva com o Lula. O Lula está tentando apagar incêndio, chamou a Marina para uma reunião, não quer perdê-la como ministro, porque o que o Lula quer? Passar a boiada em cima desses histéricos ambientalistas, que ele usa quando é para atacar governos adversários, como Bolsonaro, mas ele não quer ter que ceder, de fato, a essa agenda do Macron, Trudeau e companhia. Então, a Marina Silva está sendo queimada, né? Perdendo força. É o que diz o mestre Guzzo. Marina Silva, no governo Lula, vai ter que pedir para sair ou vai ter que engolir o sapo, o girino, a porra toda. Né? Ela que, para salvar o girino, prefere condenar à miséria milhões de brasileiros. Diz o Guzzo, Marina continua querendo ser amiga de Lula e do PT para receber alguma vantagem e continua se dando mal todas as vezes em que tenta, porque a agenda da Marina é a agenda da seita ambientalista, da esquerda fofa, da turma da elite culpada da Vila Madalena, do Leblon, dos globalistas. Marina quer se sentar à mesa com a elite de Davos, com a turma que passa a vida inteira em Paris, regada a jantares muito caros e todo mundo de jatinho particular, falando, né, mil maravilhas do Al Gore, que tem uma pegada de carbono 30 mil vezes maior do que um americano médio, quiçá um amazonense, né? Nem se fala. Então, é tudo muito hipócrita. E a Marina está nesse clubinho da esquerda fofa, da seita ambientalista. O Lula, ele está em outra, ele usa essa turma, mas ele quer dinheiro, ele quer grana, caixa, para comprar todo mundo, para cooptar quem tiver à venda, para jorrar dinheiro para os companheiros, para os comparsas, e isso está gerando, então, essa divisão. Lula nunca perdeu o sono em razão de questões ambientais, pois só se preocupa com o exercício do poder, razão pela qual permitiu que o Congresso desossasse o Ministério de Marina, escreveu o editorial do Estadão. Veja, está começando a ter esse racha interno e vários petistas estão mostrando que não pensam muito diferente do Ricardo Salles. Só que eles demonizavam o Ricardo Salles. Agora eles são pragmáticos. Agora eles se preocupam com soberania nacional. Agora eles se preocupam com o progresso dos povos. Diz o Alberto Cantalice, aquele petista que lá atrás montou listinha negra de jornalista independente crítico, né, do PT. Os países centrais, Estados Unidos, a Comunidade Europeia, o Japão, a China, se desenvolveram desmatando florestas e poluindo o ambiente. O Brasil tem metade do seu território como área inexpugnável. Nem o petróleo pode explorar. Isso é certo? Não! É uma condenação ao subdesenvolvimento. Se fosse as aspas do Ricardo Salles, a turma do PT estaria caindo de pau, falando: você quer destruir o planeta, você não pensa no índiozinho, nas flores, na selva, na girafa da Amazônia e por aí vai. Né? Continua o Cantalice. Na Amazônia residem 22 milhões de brasileiros. A pobreza extrema é parte do panorama. Caramba, parece o Ricardo Salles falando. Preservar a floresta é correto. O que não dá é deixar o povo ao Deus dará, sob os aplausos da comunidade internacional, do Macron, do Trudeau, de Davos. As migalhas vindas do exterior não resolvem né? As migalhas não resolvem a preservação do meio ambiente. Rapaz, bem-vindo ao time, diria meu amigo Ricardo Salles. Como essa gente é hipócrita. A pauta ambientalista servia a um propósito de demonizar o Lula, o governo Bolsonaro, do Lula, ao lado da Marina. Assim que vira poder, o Lula chuta para escanteio a Marina, quer ela só como um mascote, só como um manequim na vitrine para acalmar os globalistas e tocar a obra, botar dinheiro no caixa da Petrobras para poder usar a Petrobras para os seus propósitos do Petrolão 2.0. Aí começa a vir a divisão na esquerda fofa da elite e na esquerda hardcore no poder.
né? Verinha Magalhães, aquela que discutiu comigo porque ficou horrorizada que eu falei que a Greta Thunberg era uma pirralha fedelha que matava a aula, né? Gritando Raudério, Raudério. E ela, eu teria muito orgulho de ter uma filha assim. Claro, né? Porque vive de narrativa, discurso, visão estética de mundo. Então diz a Verinha Magalhães, se a boiada passar mais fácil com Lula, e aí? O Congresso se sente mais à vontade para ceifar pauta ambientalista e indígena sem a gritaria de Bolsonaro e com os ativistas menos eloquentes. Por que será, né, Verinha? Porque parte da seita ambientalista nunca ligou a mínima para meio ambiente, para planeta, Terra, para Gaia, deusa toda-poderosa, e sim para detonar o governo de direita. Era a união de boçais e oportunistas. Agora, os boçais e os oportunistas estão rachando. E já tem senador saltitante pulando do time dos boçais para o time dos oportunistas. Eu compro pipoca e acompanho vocês bicando uns aos outros, porque vocês todos não valem coisa alguma. Como não vale coisa alguma, o tal do Padre João, deputado do PT que se diz padre, se for pior ainda para a igreja, né? Tinha que excomungar um sujeito desse. Chega de fake news, regulamentação já. Pregou aquele que diz que o arroz vem todo do MST. Para encaminhar, a favor, Padre João. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Arroz orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz, lá no assentamento do Marcon. Vamos respeitar a palavra. No meu prato, presidente, tinha alface. O agro não produz alface. Nem feijão, nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então é só para informar aqui. A violência no campo, quem que de fato está armado no campo, até com fuzil, quem está armado no campo? Então é importante a gente ter também esta informação. Porque o que nós sabemos, assentados de reforma agrária tem a foice, para fazer o roçado, a enxada, o trabalho manual, é um facão para lá cortar a capineira. Então é muito importante a gente também ter essa informação e mostrar quem que... É fake news atrás de fake news, né? A produção de arroz orgânico do MST não alimenta nenhum dia em São Paulo. É muito picareta um padre desses, meu Deus do céu, como mente. Também, né, do partido do mitomaníaco mor, queria o quê, né? Aí acusa o agro de ter fuzil, de ser assassino, e o MST de ter foice e facão para capinar. Não porque é o símbolo do comunismo e porque invade, depreda, mata gado, destrói laboratório, pratica terrorismo, extorsão, né? É impressionante como essa gente defende tudo que há de pior. E a Marina Silva, voltando a ela, querendo lacrar, chamando de ogronegócio. Eu não sei se eu entendi mal, ministro, mas a senhora usou, em algum momento usou a palavra ogronegócio. Não sei se eu entendi mal ou se foi... Mas só para não ficar mal entendido, eu disse que nós temos o agronegócio e temos uma pequena parte que resiste à mudança, que resiste às transformações, que é o agronegócio. Tá. Eu quero rechaçar veementemente. Eu não generalizei. Eu quero rechaçar veementemente a expressão que a senhora usou, mesmo para uma minoria. A senhora foi muito infeliz, mais uma vez. A senhora usou a expressão infeliz, que vai naturalmente estar na mídia, mas a senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, atingiu desrespeitosamente os produtores brasileiros. Mas isso é só para registro. Eu discordo. E a senhora vai lacrar naturalmente com esse tema aqui. Mas isso foi uma infelicidade. Imagina se nós fizéssemos isso. Desculpe, deputado, mas eu sou uma mulher preta, pobre, que chegou aqui porque ralou muito, não é porque lacrou. Eu usei apenas uma expressão. Só um esforço retórico. E foi aplaudida por puxar a cartada da vítima pelos boçais presentes. Eu sou
uma mulher preta, pobre, chegou aqui e não foi lacrando. Sim, foi lacrando a vida inteira, foi só o que você fez na sua vida, Marina. Só lacrar. E pobre você já não é há muito tempo, né? Agora, o parlamentar depois acabou devolvendo na mesma moeda. Foi tema de uma discussão hoje do Fio Diário, lá com o Marco Antônio Costa e o Adriles, que eu participei de manhã, né? E falávamos sobre isso, né? Ele também puxou a cartada da vítima. Eu não vi dessa forma, eu vi ele querendo dizer o seguinte: eu também vim de baixo, de família de analfabeto, de gente pobre, e batalhei, sou produtor, então não quero ser, de alguma forma, difamado aqui dessa maneira, né? Só que, óbvio que, vítima por vítima, discutir quem foi mais vítima, desviou o assunto do tema central. E o tema central é Marina Silva, uma xiita que vive só de retórica, né? E de trabalho de alimentar elite culpada, né? Ela ofendeu uma boa parcela dos produtores rurais brasileiros, como ela sempre faz. Ela é uma xiita dogmática, defensora dos vagabundos, criminosos, invasores de terra e não daqueles que produzem alimento para a população brasileira e mundial, né? Bom,